13 de fevereiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Afatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Vejamos agora a interpretação desta palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Primeiro, as palavras de Teofilacto Diócrida. O Senhor não queria demorar-se nos territórios dos gentios para não dar aos judeus ocasião de julgá-lo como transgressor da lei por se misturar com os gentios, e por isso retorna imediatamente, razão pela qual se segue. Jesus, deixando o território de Tiro, foi novamente para Sidônia, ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Segundo São Beda, a Decápole é a região de 10 cidades além do Jordão, em direção ao Oriente, do outro lado da Galileia. Quanto ao que se diz que o Senhor veio até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápole, não significa que ele entrou no próprio território da Decápole, nem se diz que ele navegou pelo mar, mas antes que veio até o mar e chegou a um local que pertencia ao lado oposto da costa da Decápole. De onde se podiam ver seus limites, e segue-se trouxeram-lhe um surdo mudo, e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Segundo Pseudo Crisóstomo, tomou o surdo e mudo à parte dentre a multidão para não fazer os milagres divinos às claras, instruindo-nos a rejeitar a vanglória e a agitação, pois nada pode produzir milagres assim, senão quando alguém cultiva a humildade e segue a modéstia. Podendo curar pela palavra, ele meteu-lhe os dedos nos ouvidos, para mostrar que o corpo unido à divindade, bem como sua operação, era enriquecido pelo poder divino, pois uma vez que por conta da transgressão de Adão a natureza humana caiu em grande sofrimento e sofreu danos nos membros e nos sentidos, e Cristo que veio fez conhecer em si mesmo a perfeição da natureza humana, e por isso abriu os ouvidos com os dedos e pela saliva deu-lhe a eloquência. Segundo Teofilacto Diócrida, para mostrar que todos os membros do corpo sagrado são divinos e santos, assim também a saliva que dissolve os laços da língua. E com efeito toda saliva é superabundância, mas o Senhor todas as coisas foram divinas, e segue-se depois, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro, dizendo: que quer dizer abra-te. Segundo São Beda, quando ele disse abra-te, proferiu algo que diz respeito particularmente aos ouvidos. Estes, com efeito, devem ser abertos para ouvir. Já a língua, para que pudesse falar, deveria ser libertada das amarras de sua lentidão. Por isso se segue imediatamente, lhes abriram os ouvidos. Ele soltou a prisão da língua e falava claramente. Aqui ambas as naturezas do único e mesmo Cristo são manifestadas distinguidas, pois, olhando para o céu, suspirou como um homem suplicante, mas imediatamente, como a palavra, curou como poderoso, com divina majestade, e segue-se, ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Segundo Santo Agostinho, mas se ele assim, como conhecia as vontades, tanto presentes quanto futuras dos homens, sabia que tanto mais pregaria o que tinha feito, quanto mais ordenasse que não o fizessem, para que ordenou-o senão, porque queria mostrar aos preguiçosos com quão maior alegria,
com quão maior fervor deviam eles, a quem ordena que pregue, anunciá-lo, quando não podia calar-se aqueles que eram proibidos de pregar? A glória de Santo Tomás. Pela pregação dos que foram salvos por Cristo, crescia a admiração das turbas e a confissão dos benefícios de Cristo, razão pela qual se segue, e admiravam-se soberanamente, dizendo: tudo tem feito bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Segundo Pseudo Jerônimo, em sentido místico, Tiro se interpreta como estreiteza, angústia e significa a Judéia, a quem o Senhor disse: o cobertor do qual ele passará para outras nações será demasiado estreito. Sidônia interpreta-se como caça, pois nossa nação é uma fera não domada, e como o mar, que é a volubilidade agitada no meio da Decápole, que se interpreta como os mandamentos do Decálogo. O Salvador vem para salvar os gentios. O gênero humano, distribuído por muitos membros como um único homem devorado por uma peste variada, resume-se em nosso primeiro Pai. Ele é cegado enquanto vê mal, faz-se surdo quando ouve, enudece quando fala, mas rogam por ele para que lhe imponham a mão, porque muitos justos e patriarcas desejavam ardentemente e pediam que o Senhor se encarnasse. Segundo São Beda, ou o surdo mudo é o que não tem ouvidos para ouvir as palavras de Deus, nem abre a boca para dizê-las. A estes é necessário que aqueles que já aprenderam a falar e ouvir os discursos divinos, apresente-lhes o Senhor para que sejam curados. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e cure nossos corações.